Muito boa noite, pessoal. Já estamos aqui então ao vivo para mais uma live do Foot Class, Academia do Futebol, recebendo mais uma vez um grande convidado, um nome importante do esporte, do futebol. Hoje representando o Sindicato dos Atletas, Rinaldo Martorelli, ídolo, ele que já foi ídolo do futebol e hoje faz gestão e também atua como dirigente sindical. Dr. Martorelli já fez aqui também o seu aceno para a gente poder começar a nossa live. O vídeo está todo ok, pessoal? O áudio está bem também? Beleza, ótimo então. Então a gente já pode começar daqui a pouquinho a nossa conversa com Rinaldo Martorelli. Hoje nós vamos tratar dos direitos dos atletas, todas essas repercussões. Não esqueçam aí também de nos seguir aí no Instagram, seguir também o nosso canal no YouTube. Hoje nós tivemos, o nosso primeiro resenha com o Foot Class, que foi um sucesso. O Dr. Rinaldo já fez aqui, então. E a gente vai começar, então, esta nossa conversa muito especial. Mais uma live de muita qualidade aqui no Foot Class. Só esperando aqui a correta conexão para a gente começar, então, a discutir sobre futebol. Ótimo. Pessoal, tudo bem? Eu bem. É Davidson ou David? Davidson, isso. Ok. Ótimo. A gente sempre enrosca na pronúncia. Não tem problema não. Né? Exatamente, professor, exatamente. Eu estou aqui aguardando aqui a sua conexão ainda, que para mim não está aparecendo. Você está me vendo e me ouvindo, né? Será que eu mexi em alguma coisa aqui para mim? E agora? Eu te vejo, te ouço. Tá. E agora? E agora? Deixa eu ver. Para mim... Para mim não está aparecendo ainda. Então eu vou sair e vou entrar. Isso. Ótimo. Então só aguardando aqui então uma conexão correta, pessoal, para a gente poder dar início aqui então à nossa live, né? E mais uma vez agradecendo a todos vocês e solicitando, que siga lá o nosso canal no YouTube, ative o sino, também faça lá comentários, para a gente poder então começar essa nossa live, né? O Breno chegando aí, o Guilherme também. Agora sim, professor, agora sim. Maravilha. Professor Rinaldo Martorelli, queria te agradecer, viu? Seja bem-vindo aí ao nosso Foot Class, Academia do Futebol, e obrigado mesmo, por ter esse tempinho aí, sei de todas as suas ocupações, e mesmo assim aceitou, com muito carinho aí o convite que a gente fez para você. Davidson, eu que agradeço a oportunidade, é uma honra e um prazer. Quero te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo aí. Sei que tem mais companheiros aí. E é muito legal a gente debater, a gente tentar entender o que o outro pensa. No debate a gente aprende muito. E eu estou aqui para aprender com você. Muito legal. Que bacana, professor. A gente fica muito satisfeito, de ter sua presença aqui, porque o objetivo realmente do Foot Class, a gente tem a nossa missão, transformar o futebol pela educação e transformar a educação pelo futebol, Eu acho que o futebol ganha muita qualidade com isso, ganha bons profissionais, e é isso que a gente precisa, pela educação transformar realmente o futebol em todos os seus campos, seja na gestão, seja na técnica, na tática, no direito desportivo, que é muito também a minha área, enfim. Então a gente está trazendo aí grandes nomes aí do futebol, de maneira geral, sobre gestão, sobre técnica, sobre tática, direito desportivo também. Então a sua presença aqui muito nos honra também, viu, professor? E vamos ter um papo aqui de muita qualidade,
e espero que os nossos espectadores, os nossos acadêmicos aqui gostem bastante também, né? Então, estamos já ao vivo aqui, o pessoal está chegando aí para nos acompanhar, né? Hoje o nosso convidado, mais do que especial, é um grande nome, uma grande referência, né, do esforço e da defesa dos atletas de futebol, o Dr. Rinaldo José Martorelli, que é ex-atleta, né, profissional. Eu vou até pedir para ele contar um pouco da história dele também, né, como ex-atleta profissional, como jogador, como ídolo, né, do Palmeiras, e atualmente é presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo, que é um sindicato muito atuante, né, que é um sindicato de grande referência, né, e que exerce um papel aí fundamental na defesa dos atletas, né? Então, mais uma vez, agradecendo a presença do nosso convidado. Professor, a primeira pergunta que a gente sempre faz, né, para os nossos convidados aí especiais é contar um pouco da sua trajetória, e que na verdade é uma trajetória de atleta profissional, dirigente sindical e também carreira jurídica, né? Então você consegue abarcar todas essas qualidades aí, e hoje você exerce um cargo muito importante, né? Conta pra gente um pouco aí, para os nossos acadêmicos aí, história de Rinaldo Martorelli. Pois é, Davidson. Eu não presto 3 vezes, né? Não presto como jogador de futebol, como sindicalista, como advogado, que também você também não presta igual a mim. Enfim. Mas, perdão, a minha vida começa no futebol eu muito cedo, desde muito cedo, né? Eu com 11 anos comecei a participar de campeonatos organizados, depois foi na minha cidade natal, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, depois fui para o Palmeiras, teve toda a minha formação no Palmeiras, até profissional, aí rodei um pouquinho, fui para o Náutico, joguei no Náutico, joguei no Goiás, joguei no Taubaté, joguei no Paysandu, enfim, aí voltei para jogar no São Caetano. E nesse meio tempo, eu tive 2 passagens pelo Taubaté, e na segunda passagem, o Toninho Cecílio, que é hoje dirigente, foi treinador, executivo de futebol, o Toninho me chama. Em 93 ele me chama e olha, ele era o presidente, né? Eu estou deixando o sindicato e a única pessoa que me vem à mente para tocar isso aqui é você. Porque, na verdade, ele conhecia já as minhas brigas internas no Palmeiras, né? Pelos meus companheiros. E, de fato, aí começa toda a minha vida sindical. E em paralelo ao do futebol. Só que depois de um pouco mais de quase 3 anos, aí 2 anos e meio, 3 anos, eu recebi uma notícia que eu já vinha percebendo ao longo desse tempo de atuação sindical, que os clubes de São Paulo estavam proibidos de me contratar. Em caso de contratação, eles seriam rebaixados. Espera só um instantinho, desculpa. Desculpa. Eles seriam rebaixados. E aí, naquele momento, eu percebi que eu não conseguiria continuar atuando como um atleta. Me retirei, eu tinha 32 para 33 anos. Me retirei e me veio à memória, assim, qual é a melhor forma que eu posso me preparar para representar a categoria. E aí fui fazer direito. Eu tinha feito administração de empresas já. Aí fui fazer o direito, gostei, gosto muito do direito. Me pós-graduei, a primeira turma de pós-graduação de direito esportivo no Brasil eu participei. Depois fiz mestrado, enfim. E gosto muito. Aí, em paralelo, atuei também internacionalmente. Conheci um pouquinho como é que funciona lá fora. A função que eu tinha na Câmara de Disputas da FIFA me obrigava a estudar um pouco da legislação lá de fora, dos países, para aplicação do direito nas decisões, enfim. E aí foi, né? E aí a coisa a gente vai entendendo como é que funciona, procura analisar, procura trazer sempre o melhor, as melhores propostas. Quando a gente fala em defesa do atleta, Davidson, a gente está falando em defesa do futebol. Né? Quando você trata da questão, e aí, de novo, tenho que parabenizar, da educação no futebol, do futebol na educação, do respeito entre as pessoas. Né? Do respeito entre as pessoas e no respeito ao direito das pessoas, porque todo mundo, infelizmente, quer muito o seu direito, né? E pouco se importa com o direito dos outros. E no futebol acontece muito isso, infelizmente.
Então, a trajetória ela vem nesse sentido aí, de tentar melhorar o panorama, de dar a nossa contribuição para essa melhora. Maravilha, professor, exatamente, né? Tá de parabéns realmente pela sua, né? Pela sua, eu acho que ter dado a volta por cima, né? Mas eu acho que o registro da sua carreira como atleta também, ele é muito importante, né? O que a gente busca aí em termos de referência sempre foi uma boa referência, né? E eu acho que foi importante é aquilo que a gente busca aqui no FootClass, né? A qualificação, né? Para que o futebol possa ser melhor realmente, né? Sair um pouco daquele amadorismo de gestões, né, e de pouco, inclusive de poucos inscritos, né? A gente fala, a gente está fazendo aqui muitas lives, né, com treinadores, com jogadores, né, com grandes referências, e a gente percebe, né, professor, que existe uma falta muito grande também de literatura, né, do futebol, e a gente percebe isso claramente, né? E às vezes, vejam, a gente tem que buscar em treinadores, por exemplo, estrangeiros, né, Mourinho, Ancelotti, né, Guardiola, coisas que podiam ter sido escritas já, os escritos aqui no próprio Brasil, né, professor? Então, realmente, se a gente tivesse isso, a gente, de repente, poderia ter um futebol melhor ainda, né? Eu gosto muito de estudar, de me preparar, né? É interessante que a gente, primeiro, vem de família, né? A gente é uma família. Meu pai era motorista e minha mãe dona de casa. Perdão, pegou aqui hoje, desculpa. Não tem problema, Mata, não tem problema. E a gente tem, eu sou o sexto filho de 7. Então, a gente sempre teve, inclusive para poder jogar, sempre teve por missão a formação acadêmica, que era na minha época, era uma faculdade. Hoje uma faculdade não resolve mais. Mas era fazer a faculdade. Então, eu em paralelo também acabei entrando no mundo acadêmico, fiz a administração, entendendo que esse seria a única forma da gente conseguir melhorar um pouco a nossa vida. E hoje, felizmente, a nossa família é uma família estruturada que buscou sempre nessa formação. Tanto que ainda hoje, depois do mestrado, eu fiz uma MBA de gestão empresarial, que é para poder administrar melhor o sindicato, né? Perfeito. Agora, depois disso me levou, eu sou um curioso na questão da estruturação emocional do ser humano, que era o que eu vivi no futebol, e tenho muito foco nisso. Como no curso de gestão empresarial tinha um módulo muito forte de gestão de pessoas, eu acabei migrando depois do curso. Hoje eu estou no 4º ano de psicanálise, né? Estou fazendo uma pós-graduação em psicanálise e estou fazendo uma pós-graduação de gestão estratégica de esportes, que é para poder me atualizar. Que bacana. Nessa questão. Eu adoro aprender. Como eu disse, que exemplo, professor. Um exemplo, hein? Um exemplo. Muito bom. A gente vai se entendendo, vai expandindo um pouco a visão de mundo, que nunca vai ser suficiente, né, David? Verdade. Mais a gente expande, mais a gente percebe que a gente é cego. Mas, enfim, eu acho que esse é o desafio, né? Da gente tentar buscar cada vez mais, aprender um pouquinho mais e ser uma pessoa, tentar criar para a gente uma convivência melhor em todos os ambientes que a gente milita, né? Muito bom, professor, muito bom. Acho que é muito importante o seu depoimento, né, principalmente para os nossos, né, os espectadores acadêmicos, né, que querem realmente atuar no futebol. O segredo é esse, né, professor? Estudar, 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 aprender e nunca achar que sabe o suficiente, né? Então, a gente fica muito feliz mesmo, né, de ter essa referência. Só fazendo aqui um registro, né, o Tcheco, né, o treinador, que foi jogador também, né? O consagrado está aqui conosco também te assistindo aí. O Tcheco vai estar com a gente, né? Amanhã ele vai estar com a gente aqui no FootClass também, então vai ser uma grande honra para a gente também. Então a nossa audiência é qualificada, viu, professor? Muito qualificada. Muito legal. É isso. Uma referência. E o Fael também entrando aí, treinador aqui do comercial. Exato. Também, ex-atleta que está fazendo, até a parada estava desenvolvendo um trabalho magnífico aqui no comercial, enfim. Que bacana. Professor, vou pegar o gancho aí que o senhor falou sobre o mestrado, né? O seu mestrado, a sua dissertação foi sobre a restrição da liberdade contratual, né, do atleta profissional no âmbito dos direitos fundamentais.
o que realmente você, depois dessa pesquisa, né, aprofundada, qual foi a sua conclusão a respeito desse tema? Se você pudesse falar para a gente um pouco aí da sua dissertação, né? É legal, porque assim, naquele momento ainda havia, eu concluí o mestrado em 2010, ainda havia, no 28, né, da Lei Pelé, ainda havia a cláusula penal e a dúvida da aplicação da cláusula penal, se Ah, é sim. bilateral ou não. E até meu orientador era o Zainag. Ah, o Zainag. O professor E Zainag teve com a gente aqui também, teve com a gente aqui. eu vi. Assim, eu dizia para ele, para o Zainag, não dá para a gente imaginar uma cláusula penal, né, que possa ser aplicada unilateralmente. Isso, né, ainda mais contra o trabalhador que é a parte mais frágil, que é aí o suficiente na relação. E aí se dava uma interpretação para o artigo 31, quando favorável para o atleta, e no 28 da cláusula para o clube. Então, eu fiz um estudo, fui buscar. Na verdade, eu falava para o Zainad, eu quero me convencer que você está certo, porque ele, ele defendia a aplicação unilateral da cláusula. Eu falei, quero me convencer que você está certo. Mas no final, eu me convenci que a minha posição era correta. Que bom, Eu fui que buscar bacana. Academia é para literatura, isso mesmo, academia é para isso, exatamente, né? fui buscar literatura, inclusive fora, né, na Espanha, em Portugal, a gente, enfim, e era isso. Mas e aí eu acredito muito, Davidson, que as ferramentas que a gente proporciona para os clubes nessa fase de irresponsabilidade é que tem ocasionado a situação que a gente tem visto, né? Que eu acompanho muito, eu gosto muito do trabalho do Amir Somoji, da Esportes Válido, que ele faz avaliação das finanças dos clubes. E agora, semana passada, ele divulgou, né, ele fez análise dos balanços, 16 clubes só da primeira divisão, que ao mesmo passo que a receita dos 16 clubes aumentou de um ano para o outro em 18%, a dívida aumentou em quase 30%. Quer dizer, Nossa. deve 8 bilhões de reais os clubes brasileiros. Isso, os 16 da primeira divisão. Então, onde é que a gente vai parar com isso? Todo mundo sofre. Porque o torcedor não se dá conta, porque ele apoia qualquer atitude do clube que ele vai tentar buscar o título, né? Então, Sim. qualquer contratação, e aliás, tem uma distorção muito grave em relação a isso, mas depois, se der, a gente volta nisso. Mas o torcedor, ele apoia, então vai contratar lá o Maradona, o Beckenbauer, o Pelé, contrata, o Cruyff contrata, não faz mal, é para ganhar título. Só que no futuro, não tão distante, isso, a consequência vem, que é a frustração hoje dos torcedores do Vasco, que eu acompanho. Eu tenho um amigo vascaíno, que ele acompanha, quando há 10 anos, 12 anos, se falava no Eurico Miranda como presidente, e os caras comemoravam, eu dizia, olha, presta atenção no que vocês estão fazendo, né? Hoje, ele fala mesmo, olha, eu achava que o Eurico estava fazendo um bem para o Vasco. E hoje eu percebo o que ele deixou para nós. Eu acompanho o sofrimento do presidente atual da Portuguesa, que é um cara idôneo, um cara que está aí tentando reerguer a Portuguesa. Eu acompanho o sofrimento dele, porque ao longo do tempo a irresponsabilidade fez a dívida se avolumar a um ponto de estar tudo bloqueado, está com as contas bloqueadas, todos os créditos bloqueados, enfim. Os clubes aos poucos vão chegando perto de fecharem as portas. A conta chega, né, professor? A conta chega, né? Não tem jeito. Hoje, você vê, com a pandemia, o que tem acontecido? Os clubes, o fluxo de caixa está travado. Então, com a falta de fluxo de caixa, os clubes não estão conseguindo pagar suas contas. Você vê, você deve ter acompanhado o que fez o Santos ontem. De forma unilateral, fez uma redução de 70%, e ainda tentando utilizar um acordo coletivo do sindicato, dos funcionários de clubes, enfim, e mostra a vulnerabilidade e a falta de gestão, dos clubes, né? O São Paulo não conseguiu fechar o acordo com os atletas. O Palmeiras conseguiu, porque não estava devendo salário. Mas se você pegar em termos gerais, os clubes estão com dificuldade nesse momento, porque já vinham claudicando em termos de finanças,
E aí, na relação com os atletas, também fica muito complicado. Como é que tá, professor, os quatro, né, digamos assim, né, em termos de São Paulo, né, que é o seu sindicato. Então, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, todos eles fizeram a redução, fizeram negociação. Como é que está a situação de cada um dos seus Não. clubes em São Paulo? O Palmeiras fez e nós validamos. O Palmeiras fez e nós Perfeito. validamos. Né? Sim. Nós não participamos da negociação, aliás, né? A gente fala, vocês querem que a gente valide só, não é bem a nossa praia. Né? Mas, enfim, mas o Palmeiras, eu pedi para que o Palmeiras, junto com o documento, enviasse uma declaração de que todos os atletas anuíram. Concordaram. E com 5 ou 6 atletas que nós conseguimos falar, eles corroboraram a posição do clube. Então, o nosso acordo está vinculado à declaração do Palmeiras. Mas está tranquilo. O São Paulo tentou, não conseguiu, houve uma insatisfação com os atletas. Eu nem tenho informação se o São Paulo manteve a redução. O Corinthians até agora está conversando, mas não tem uma definição. E o Santos fez uma redução de forma unilateral ontem. E num percentual grande, de 70%. Que deixou, pelo menos, 3 representantes de 3 atletas me ligaram, muito, né, falando pelos atletas e dizendo que eles estão muito insatisfeitos com a forma como foi tomada essa posição. Então, está pipocando. A pandemia está mostrando aí que nosso futebol, de fato, precisa de uma nova gestão. Perfeito. Só para registrar também, presidente, só para registrar a presença do nosso querido, né, Leonardo Andreotti, né, que é presidente do IBDD, do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, que é um grande espectador aqui do FootClass também, né? Mandando um abraço aí para você também, viu, professor? Léo, bacana. Léo é fera demais, viu? É fera. Vou mandar um abraço. Agora entrou a Patrícia. Vai lá, manda aí. Um beijo para a Patrícia. E tem 2 da família também que entraram, a Flávia e a Silvia. Opa, muito bom, muito bom. Tá vendo? O Bruno tá na turma comigo lá da FGV, de gestão estratégica, também tá aí, advogado também, militante, enfim. Que bacana, que bacana. De vez em quando eu me enrosco aqui na ferramenta do curso. Que bacana, professor. Muito bom, muito bom. Eu acho que a ideia é essa mesmo, né? Trazer muita qualidade, muito conhecimento, né, para os nossos espectadores. Só lembrando, né, que essa live depois ela sobe, né, depois de 24 horas no nosso Instagram, ela sobe para o nosso canal no YouTube, né? Então aqueles que chegaram agora e não conseguiram assistir todo, vai estar salva no Insta, né? 24 horas depois ela já sobe aí para o nosso Instagram. Professor, nós já temos 53, né? A live de número 53 aqui do FootClass. Então já temos até um curso já, né? Sobre gestão esportiva, sobre direito esportivo, né? E só com fera, só com gente realmente de alto gabarito, né? Você viu aí, né? Que bom. Professor, vamos entrar em algumas, né? Eu acho que não vou falar que são assuntos polêmicos, né? Mas são assuntos mais difíceis, né, de ser tratado, até porque eles acabam, né? Estabelecendo, né, uma linha muito limítrofe, né, entre uma proteção e outra, né? Mas a questão do retorno dos atletas, né? Então a gente sabe da importância do futebol, sabe a importância, né, dos clubes, mas nós temos também que sempre levar em consideração aquilo que há de mais fundamental, que é a saúde, que é a vida, né? Então, como conjugar isso, professor? Como é que nós vamos voltar? Como é que os atletas aí em São Paulo também, pela notícia que você tem, como é que eles estão pensando aí nesse retorno e um retorno com segurança? Ô, Davidson, é exatamente uma situação muito, muito delicada, né? Se por um lado nós necessitamos da volta, por outro lado não dá para voltar em segurança. Primeiro, sem que as autoridades nos autorizem a volta. Então a gente está muito alinhado, né? Eu por acaso dou muita sorte no trabalho, dou muita sorte. A gente está fazendo um trabalho com o Dr. Renato Anguiná, que é uma das maiores autoridades em trauma de crânio no país. E a gente está organizando um seminário, o primeiro seminário de neurologia no esporte no Brasil. Estava organizando desde janeiro. E o Dr. Renato Anguiná, ele tem especialização no mundo todo aí.
E quando começou a pandemia, nós começamos a conversar. Em janeiro, a gente já começou a esboçar uma preocupação com relação a isso. Antes do carnaval, né, porque a gente tinha que se reunir para falar do seminário, e eu questionava, ele me trazia informações e a gente estava preocupado. Tanto que, na semana que antecedeu a paralisação, ele organizou para a gente algumas reuniões com o pessoal mais especializado em termos de infectologia e tudo, e nós estávamos preparando, inclusive, uma ação judicial caso não paralisasse a competição, né? Infelizmente, no dia 16 de março, nós tivemos as 3 reuniões e optamos aqui em São Paulo pela paralisação. E, a partir de então, a gente está muito alinhado com a federação, no sentido de que há uma necessidade da volta, mas ninguém vai fazer nada se a gente não tiver segurança. Quer dizer, é o que eu digo, inclusive eu brinco com o Renato. Renato, segurança total daqui talvez 2 anos, 3 anos, quando a gente olhar para trás. Verdade. Nós fizemos e não teve óbito, né? Mas segurança total nós não vamos ter, mas pelo menos uma condição satisfatória para a gente poder votar. Então a gente está alinhado, a gente conversa muito com os atletas, a falta de campeonato estadual tem gerado, né, problemas financeiros astronômicos. A gente tem trabalhado muito com eles, tem trabalhado no sentido de dar o conforto mínimo necessário para eles. Mas, enfim, mas é uma situação delicadíssima, né? Nós não temos muito mais o que fazer, né? A gente vai preservar o nosso trabalho aqui, sempre foi da preservação da integridade física do atleta, e não seria agora que nós abriríamos mão dessa postura, né? A federação tem mandado para a gente, o Renato Minar, ele é nosso representante na equipe médica da Federação Paulista, ajudou a montar o protocolo. É um protocolo que ele não é definitivo, né? E a gente tem acompanhado o que está acontecendo pelo mundo, né? Ou até mesmo aqui, pertinho do nosso quintal, né? Que o Internacional e o Grêmio voltaram, depois foram obrigados a parar. Parece que ia voltar, não voltou. Na Alemanha, um time da Série B, 2 testaram positivo, tiveram que parar. Enfim, a gente não, né? A incerteza, ela mata tanto quanto a falta de recursos financeiros, né? Mas a gente tem que trabalhar com ela. Para isso, nós colocamos à disposição tanto a nossa assistente social, a Silvana, quanto o nosso psicólogo, o Luiz Eduardo Manfrinati, para ir minimizando os problemas com a categoria, com os meninos, enfim. E é um trabalho intenso no sentido de levar, como eu falei, algum conforto, né? Não só um conforto material, mas um conforto emocional também. Professor, isso que eu ia até te perguntar, você acabou adiantando, né, essa questão do lado psicológico, né, do aspecto psicológico para o atleta, né? Evidentemente, nós temos, né, distinções enormes, né, entre o atleta que já tem uma situação financeira já, né, digamos, já definida, né, e projetada, e aqueles que não têm essa projeção, né? Quer dizer que o sindicato oferece essa ajuda psicológica e os clubes vêm investindo também com relação a essa ajuda psicológica aos atletas? Olha, como eu disse para você, eu sou um curioso na questão da preparação emocional, né? Por isso que agora eu sou quartonista do curso de psicanálise. E a gente saúde mental, né, professor? Saúde mental, né? A saúde mental, né? Ela é fundamental. Ela é fundamental. E estudando como a gente tem estudado, entendendo o que o tal de Freud começou a organizar lá no começo do século XIX, a gente tem que dar uma palmatória que o cara, né? Eu brinco lá no curso, que todo mundo tem que colocar um busto do Freud na porta da casa, para tentar entender um pouquinho tudo que passa, né? E a gente sabe que da necessidade disso. Para você ver, o Iniesta, no final do ano passado, ele declarou que ele estava com depressão, o ano passado, ano retrasado, desculpe, que ele estava com depressão por estar em férias, porque não tinha adrenalina dos jogos. Imagina, né? Um cara tem a condição financeira que tinha o renome que tinha, estava em depressão 1 mês longe da atividade esportiva. Então, imagina quão importante é a gente ficar de olho nisso. Com relação aos clubes grandes, há um trabalho muito bem feito
pelo menos com o Corinthians, Santos, e Corinthians, Santos e Palmeiras, principalmente Corinthians e Palmeiras, nas categorias de base. Então, Verdade. profissionais qualificadíssimos, qualificadíssimos, não só os psicólogos, mas os assistentes sociais, que têm feito um trabalho maravilhoso com os meninos. Infelizmente, isso não chega, geralmente, na equipe profissional, que também haveria necessidade de. Mas o trabalho aqui, ele é feito, a gente conhece bastante, a gente tem relação, inclusive, vira e mexe, a gente está dando palestras para os meninos, eles pedem para a gente falar um pouco da nossa vida, não só eu, mas os outros atletas que trabalham com a gente, que fazem parte da nossa diretoria e da nossa equipe. Então, é muito legal. Assim, oxalá que todos os clubes pudessem fazer a mesma coisa, né? Verdade. Professor, agora um assunto também, de certo modo, delicado, né? A questão, claro, né, do retorno nós acabamos de falar, né, com retorno com segurança, mas vamos pensar no espetáculo também, né? Quando o futebol voltar. Acho que uma ideia que vem à nossa mente, né, e que parece ser inevitável, é voltar com portões fechados, né? Agora, alguns não são a favor, né, desse retorno também com portões fechados, né, dizendo que o espetáculo, na verdade, tem que ser um espetáculo para o público. Qual que é a sua opinião? Quer dizer, a tendência realmente é que o correto seria o retorno com portões fechados, seguindo todos os protocolos, ou então nós não teríamos o espetáculo? Pois é, você já, na tua pergunta, você já trouxe a resposta. É lógico que nós queremos a volta de forma plena, com torcida, com barulho, lógico que nós queremos. Mas aí a possibilidade de a gente voltar com os portões fechados, exatamente para que se cumpra a obrigação que se tem com a televisão, né? Que pelo menos aí vem a questão financeira também na frente. Então, não tendo uma segurança plena, pelo menos parcialmente dá para voltar, né? Com o protocolo é muito rígido, Isso, o protocolo é muito exato. rígido. Eu não sei se todos vão ter condição de cumprir. Essa é uma outra questão que a gente está debatendo com a federação. Mas cumprido o protocolo, a gente pelo menos volta com os portões fechados, porque a televisão transmite, paga a cota que ela suspendeu, né? As cotas financeiras que ela havia suspendido, ela paga e os clubes têm condição financeira de poder pagar salário. Então é essa a fórmula. Agora, é evidente que a gente quer tudo normalizado, né? Não há dúvida para isso. Verdade. Professor, tem uma pergunta aqui muito interessante dos nossos acadêmicos, né? E a gente muitas vezes só vê o glamour do futebol, né? E o futebol é muito diferente, né, desse glamour, né? Claro que existe esse lado, mas existe uma grande realidade, na verdade, uma grande maioria, né, dos atletas que sofrem muito, né? Não só pelo fato de não ter seus direitos garantidos, trabalhistas, esportivos, né, por não ter a devida estrutura, né? Então, acho que é importante o seu depoimento nesse caso, né? Porque muitas vezes nós falamos diferente e não somos acreditados, né? Então, como você tem essa atuação aí no sindicato, né? Podia passar para a gente um pouco do panorama o real panorama dos atletas, né? Dos ganhos, dos desafios, né? Das dificuldades que todos esses atletas vivem, né? Isso tudo, Davidson, essa diferença vem da própria estrutura do futebol, né? Da própria estrutura de calendário. A gente vem discutindo essa questão há bastante tempo. Nós temos que mexer nisso. Não dá para continuar do jeito que está. Não dá para continuar tendo clubes que têm 3 meses de atividade só, né? Isso cria problema social até, né? Não dá para a gente também ficar no segundo semestre, aqueles clubes que não disputam nenhuma divisão dos campeonatos nacionais, ficar disputando essas outras taças, copas, que só permitem que o clube entregue a sua administração para os tais investidores, que não são investidor porcaria nenhuma, tem um bando de estelionatários se aproveitando disso, que eles ainda vendem profissionalização. A gente tem uma dificuldade de organização, na verdade, 2 dificuldades, né? Primeiro, que o público
como eu disse já, apoia qualquer coisa do clube se ele sinalizar que ele vai tentar buscar o título, né? Então, o torcedor apoia isso. E, por outro lado, a gente tem uma outra questão que também é muito complicada, que é o sonho de todo menino virar o Neymar, né? Então, e aí aceita qualquer coisa. Aceita qualquer tipo de contrato para começar, aceita qualquer tipo de contrato, qualquer condição de trabalho. E aí a gente não tem o que fazer. A gente não tem como pegar pela mão e tirar do clube, porque é a vontade dele, né? Isso, e nós temos vários exemplos aqui que os atletas acabam se submetendo às condições degradantes mesmo, deprimentes, e dizendo assim, não, eu tenho que passar por isso, senão eu não consigo chegar onde eu quero. E a gente não tem o que fazer. A gente, infelizmente, não tem o que fazer. E aí, alimenta essa indústria do estelionato que tem por trás, da falta de estrutura, de venda de jogos, manipulação de resultados. O nosso futebol está muito desestruturado. E é uma discussão que eu tenho com a CBF. Tive, inclusive, no final do ano passado, aí, uma troca de mensagens com o Rogério Caboclo, nesse sentido. E a CBF não gosta de ouvir isso. Eu falar para ele, Rogério, se a caneta fosse minha, eu resolveria isso em um ano. Porque assim, tem que começar a tirar da brincadeira aqueles clubes que só permitem a permanência ou a entrada de estelionatário, de vigarista, de gente sem responsabilidade. A gente tem que ter. Hoje eu estava conversando, inclusive, com um representante de atleta, que tem vários atletas, que estava me contando que já está tomando calote direto de clube aí. A gente tem que mudar o ambiente do futebol, porque hoje o ambiente do futebol é de instabilidade e de descumprimento. É só o que a gente vê. Então a gente tem que mudar isso. Isso só com regra. É só com gente que quer, de fato, mexer na ferida, né? Na ferida. A minha mulher, que ela sempre me fala, para você sarar a ferida, que era da área de saúde, você tem que enfiar a mão nela e tirar o pulso. Então, se não fizer isso, a gente não consegue melhorar, né? Então, a gente fica tentando negociar, né? Teve uma época que eu consegui avançar muito quando eu presidia a Federação Nacional, consegui estabelecer a CNRD, que hoje tem na CBF, é pauta minha. O sistema de licenciamento de clubes é pauta minha. A Fair Play financeiro, que agora está chegando, é pauta minha lá de trás, né? Parabéns, professor. Parabéns. O regulamento da competição, que prevê perda de ponto para o clube inadimplente em termos salariais, é pauta minha. Então, mas, puxa, que legal. Politicamente, se a coisa funcionasse da forma como tem que funcionar, nós já teríamos resolvido o problema. Agora, fica sempre uma troca de favores, né? Muito grande, assim, a CBF não exige das federações, que não exige dos clubes uma melhor estruturação. E aí os clubes votam nessa troca de favores, também votam na manutenção de quem está lá. Então, a gente precisa tomar medida impopular no futebol. Eu aqui em São Paulo, depois da pandemia, o Reinaldo, presidente da federação, andou bravo comigo, porque eu tive que entrar com umas ações aí, tentando fazer com que ele cumprisse com algumas coisas, principalmente no que diz respeito ao pagamento de salário dos atletas. Então ficou afastado, mas agora com a pandemia a gente voltou a falar da convenção coletiva, que eu acho que é o instrumento que resolve os nossos problemas, né? Porque você está no direito também, e eu sempre digo, nós temos as normas desportivas que elas se conflitam com as normas trabalhistas. E aí vem a discussão, né, que a gente viu do Corinthians aí esses últimos dias. Mas paga jornal noturno, não paga PSR. É norma trabalhista. Existem leis que é para ser aplicada na relação de trabalho. E se há uma relação de trabalho, tem que aplicar a lei, ponto. Mas quem pode resolver isso? É a convenção coletiva, numa troca de garantias. E a grande garantia que eu peço para eles, Davidson, é pagamento de salário em dia. Olha que garantia. Olha que dificuldade. É o mínimo, né? É o mínimo, né, professor? É o mínimo, né? É o mínimo. Agora, já que o senhor trouxe essa polêmica aí, realmente isso foi agora, né? Veiculado aí no ambiente aí do esporte, né? Do futebol, né? Então, houve realmente esse pedido do Corinthians para a federação
para a CBF e para a Globo para não jogar aos domingos e à noite por causa das condenações, né? Explica para a gente um pouco dessa polêmica aí, porque realmente ela está muito desenhada, mas pouco explicada a fundo, né, no conteúdo, né? Na verdade, é um balão de ensaio do Andrés, né? É um balão de ensaio. Ele quer mostrar, evidentemente, ele teve que fazer um acordo num processo, né? Mas ele está dizendo, olha, e ele fala, toda hora ele reclama para mim, pô, Martorell, vai acabar o futebol. Vai acabar quando? Se você, é só você gastar o que você tem, que o futebol não acaba. Vocês gastam mais do que vocês têm. E olha que a arrecadação tem aumentado de 2013, 2012 para cá, a arrecadação dos clubes, pô, acho que multiplicou por 10. Só que a dívida também multiplicou por 20. Né? Então o problema Gestão. é esse. Agora, e essa questão, eu estava discutindo aí, e inclusive ontem, um pequeno grupo de advogados, a gente estava discutindo, aí surgiu o tema da insalubridade. Aí um deles falou assim, mas não aplica. Eu falei, peraí. Tem um julgado no TST que aplica, que é novinho, né? Que ele diz que pode jogar, que vinha analisando um pedido do Ministério Público, se eu não me engano, de Pernambuco, de alguns dos estados do Nordeste, com relação aos jogos às 11 horas, o TST diz assim, não, ok, jogar pode, só que tem que hidratar e tem que pagar a insalubridade caso essa exposição esteja aí acima dos limites razoáveis. Então pode. Perfeito. Então pode. Quer dizer, existe na lei. Quem é que pode resolver isso? É a convenção coletiva. Como é que pode encaixar na remuneração? Como é que pode fazer? Mas os clubes, diferentemente do que acontece, e eu provoco toda hora. Né? Vocês acham que a Inglaterra, a Espanha, a França, a Itália, a Holanda, a Alemanha, Estados Unidos, que é um mercado que vem crescendo muito, os caras negociam lá todo ano, Davidson. Sim, o sindicalismo é fortíssimo, né, professor? O sindicalismo é fortíssimo. E os clubes negociam, porque sabe que essa criação dessa norma híbrida entre a norma trabalhista e a desportiva depende da negociação. Você vai criar uma norma intermediária que todo mundo vai obedecer. E se for para juízo, se for discutir judicialmente, não tem como, porque ela cai, né? Porque os acordos... Agora, né, professor? Exato. Como anular. Professor, agora, inclusive, né, com a própria proposta, eu que sou dessa área também, né, eu sou professor da PUC nessa área, agora com a proposta da reforma trabalhista, né, do negociado sobre o legislado, mais um motivo ainda, né? Motivo ainda maior ainda para estabelecer o equilíbrio entre normas trabalhistas e normas esportivas, né? Pois é, eu venho batendo nessa tecla, desde que houve alteração, eu venho batendo nessa tecla. Vocês estão perdendo a oportunidade de resolver um monte de coisa. Um monte de coisa a gente pode resolver, a gente pode estabelecer de fato qual é a suspensão de contrato, a gente pode, o DSR, hora extra, né? À disposição, né? Que o atleta fica à disposição na concentração. Concentração, Dá para resolver um monte de coisa, desde que a gente tenha segurança. Desde que o clube não mande embora e fique sem pagar o atleta. Porque o clube manda embora, fica sem pagar. Depois, o atleta vai receber, na melhor das hipóteses, em 7 anos. Aí vem os caras aí inventaram o tal do ato trabalhista ainda, né? O ato de execução centralizada, que é para o cara entrar numa fila ainda. Que está dando, em alguns casos, 18 anos para receber. Quer dizer, o trabalhador fica 18 anos para receber e quando o trabalhador, por alguma insatisfação, quer ir embora e quer discutir na justiça, a justiça segura e faz o cara indenizar na hora. Quer dizer, esse desequilíbrio não é bom na relação. A gente pode arrumar tudo isso. Mas os clubes agora, como eu falei, a gente está retomando com a Federação Paulista, que na verdade é o Sindibol, né? Mas politicamente quem faz todo o trabalho, quem faz a articulação é a federação, para que a gente possa criar em São Paulo um instrumento para poder mostrar para o Brasil que é possível, que é viável e que vai melhorar para todo mundo. E que o Brasil realmente seja o país do futebol, né? Porque não basta só o jargão, né? Tem que mostrar realmente que quer ser o país do futebol, né, professor? Isso aí passa muito pelo respeito aos direitos mínimos, né?
Agora, por falar em direitos mínimos, né, vamos entrar numa outra polêmica aqui também, que foi recente, né, por causa da pandemia, né, aquela proposta aí de autoria do deputado Arthur Oliveira Maia, né, do DEM, né, que prevê a redução da multa contratual lá de 50%, né, da cláusula lá indenizatória, no caso de rescisão contratual. E qual foi a reação aí do Sindicato dos Atletas, né? Sei que foi uma reação forte, né, professor? Nós conseguimos um trabalho de um dia, nós conseguimos pedir aí uma solicitação nossa, o deputado Júlio César Ribeiro, de Brasília, fez as emendas supressivas, tirando tudo que maltratava mais o atleta daquele PL. Porque isso, na verdade, eu também, né, vou bastante para Brasília, bato em gabinete, converso com o assessor, converso com o deputado, com o senador. No Clube Empresa eu estive lá, trouxe o deputado Pedro Paulo para São Paulo, botei no meio de 60 pessoas para ele ouvir Isso. as necessidades dos atletas, enfim. Mas a forma como alguns atuam, ele vem dizendo, e na justificativa da PL, fala na suspensão do parcelamento da dívida, né, dos clubes com relação ao Profut. Só que ele bota os jabutis lá embaixo. Né? Ele coloca na área, ele coloca lá embaixo. E aí discutindo, até mesmo com o pessoal da Federação Paulista, se você discutindo fora do contexto, parece uma coisa normal. Mas espera aí, vamos reduzir a cláusula compensatória para o atleta se ele receber? Ok, é assim? Por que você não fala em reduzir a cláusula indenizatória, então? Né? E que já é 5 vezes maior a cláusula compensatória. E para quem não está acostumado, a cláusula indenizatória, o atleta tem que pagar quando vai embora, e a cláusula compensatória, o clube tem que pagar quando manda o atleta embora. Quer dizer, além de tudo, reduzir pela metade ou numa grande sacanagem, colocar a possibilidade de que a cláusula valha até o final do contrato, 50%, que é a norma da CLT, né? Do 479, se não me engano. 479, exato. Então, um contrato de um ano de 10 mil reais, o atleta, se ele quiser ir embora, um contrato que vai gerar em torno de 120 mil reais, 140 mil, vai, com fundo de garantia, com férias e fundo de garantia, 13º, enfim, 140 mil, o atleta, um mês de contrato, se ele quiser ir embora depois de um mês, porque ele conseguiu uma proposta melhor, ele tem que indenizar em 2 milhões. Se o clube, depois de um mês, quiser dar um pé na bunda dele, paga 60 mil. 60 mil. Peraí. Né? 60, 70 mil. Peraí, como é que funciona isso? Isso traz responsabilidade para a relação? Isso traz equilíbrio para a relação? Nas outras relações de emprego, como é que isso é visto? Né? Então, assim, evidentemente que são questões que a gente tem que resolver, mas dá para resolver. É aquela história. Né? Seguindo, eu propus várias vezes aqui que a gente seguisse a lei do regulamento de transferência da FIFA. Né? Estabelecer um teto, mas o teto todo mundo paga. Né? Ou, tudo bem, ou a cláusula espanhola, que ela é superior ao contrato, mas lá não tem atraso de salário. Enfim, tem formas de fazer. Mas verdade. O que se pretende aqui é só dar um benefício para o clube, uma muleta para o clube, para ele descumprir ainda mais o contrato e continuar com a irresponsabilidade que está levando o futebol para o buraco. Agora, professor, para os clubes, então, o senhor vê muito, digamos assim, um ponto a ser melhorado nos clubes, então, é a questão da gestão, né? Ou não, ou faltaria também um incentivo do Estado. Então, vamos pensar, né? A gente está sempre procurando a melhor proposta para o atleta, mas a melhor proposta para o clube, né? E você que está sempre aí buscando esse equilíbrio, qual seria a diretriz em termos para os clubes, né? Para que os clubes possam se fortalecer ainda mais? É a gestão, o Davidson, é a gestão, não tem como. Sabe, se você imaginar, dos clubes grandes aí, se você der uma olhada nos balanços, a receita é de 250 milhões. Estou falando, né? No grau, no nível mais baixo de receita. Pô, o cara, ele consegue estourar 250 milhões por ano. Muita coisa. O Flamengo arrecadou quase 1 bilhão ano passado. Já tem notícia que ele teve que pegar dinheiro emprestado esse ano e tá devendo para o Náutico e para o Atlético Paranaense. E para o Goiás, vence uma parcela em julho da transferência do atacante, do menino, pode ser que não pague. Como é que é isso?
Como é que a gente explica esse tipo de coisa? Você gasta mais do que você recebe? De jeito nenhum. Eu tenho algumas analogias de provocação. Assim, você compra uma Ferrari por mês, eu vi uma Ferrari que custa 900 mil reais. Você compra? Eu não compro. Porque mesmo se eu me meter a comprar, no terceiro mês, os caras vêm, busquem apreensão e me levam embora o meu brinquedo. Né? Os clubes compram uma Ferrari todo mês e ninguém leva embora. Esse é o problema. Esse é o problema. Sabe, não tem fundo. Agora, tem clubes menores, né? Hoje, conversando com várias pessoas, e vem essa questão da gestão, conversando com clubes menores, eu acho que a gente não enche duas mãos no Brasil de clubes de responsabilidade. Né? Duas mãos. Mas tem clube pequeno. E outra coisa, que talvez fosse isso que eu ia falar. Para chegar no título, não é questão de dinheiro, é de organização. Perfeito. Exato. Nas últimas 10 Libertadores, nós ganhamos 5 só. Né? Ou seja, porque aqui na América do Sul, o orçamento dos clubes brasileiros é muito superior ao dos outros clubes, até mesmo dos argentinos. Então, se fosse dinheiro, nós ganharíamos todas as Copas do Mundo. Se fosse dinheiro, o Corinthians não ia ser desclassificado para o Guarani do Paraguai. Que Exatamente. tinha a folha salarial que, pelo que eu vi, não chegava a 10% da folha do Corinthians. Então, não é dinheiro, é organização. É evolução na parte técnica, evolução do treinador. Tem muito treinador bom aí, mas os bons treinadores não têm vez. Não tem vez nos grandes clubes. Né? Passou por aí o Fael, não sei se ele está por aí, que desenvolve baita no trabalho, não tem vez nos grandes clubes, os caras modernos que vão tentar entender o que está acontecendo no mundo, fazer a gestão de pessoas que os clubes não fazem. Né? Até hoje eu vejo uma coisa que acontecia na minha época, que a gente brincava, você dorme titular e acorda reserva. Você treina no sábado um time titular, no domingo você chega lá, na lousa não está o teu nome, está o nome do outro, mas peraí. Como é que é isso? Sabe, uma coisa totalmente sem pé nem cabeça. Ainda acontece no futebol brasileiro. Enquanto que lá fora, você citou aí os treinadores, lá fora, eu estou lendo também um livro que fala da gestão do Barcelona, conta de gestão, e traz aí a experiência do Guardiola, que a gestão de pessoas, como é que ele faz para que todo mundo... Impressionante. Todo mundo se centralizasse num objetivo só e todo mundo fosse valorizado, mesmo aqueles que jogavam menos. Então, assim, é gestão. Tudo é gestão. Super bacana seu depoimento, viu, professor? Muito bom, muito bacana. Agora, a saída, então, e aí eu sei que você, né, tem um amplo conhecimento disso, né? A saída seria o clube empresa? Os projetos são adequados, né? Nós temos alguns projetos tramitando, mas ali é o Pedro Paulo e o Rodrigo Pacheco, né? Que são dois projetos principais. E você que esteve muito em Brasília, qual é o panorama que hoje nós temos aí para essa proposta do Clube Empresa? O Clube Empresa, eu discuto isso desde o final da Lei do Passe. Né? Aliás, o primeiro projeto que acaba com o passe é nosso também. Verdade. Pelo deputado Arlindo Quinalha, começando a vida. Verdade. O fato da transformação da empresa não impede que o clube tenha uma péssima gestão. Olha o Pedro entrando agora aí, um grande abraço para o Pedro. Grande Pedro. É nosso coordenador lá na FGV, um cracaço, Pedro, enfim. Eu vi também gente... Obrigado, Pedro. Obrigado aí, viu, pela presença aí. Passando por aí, eu vi mais conhecida que agora não lembro. Mas assim, muito bom. O que a gente tem até me perdi na resposta. Do Clube Empresa. O Clube Empresa, Exatamente. O fato, o que a gente quer no Clube Empresa? A gente quer responsabilizar quem assina. Acho que esse é o ponto. Né? Porque vai haver saída para todo lado. Né? O brasileiro, ele gosta de arrumar, tecnicamente até, interpretações para não cumprir a lei. Né? Olha a quantidade de leis. Bom, a nossa Constituição, né, não precisava tudo aquilo. Né? Além da Constituição, vem as leis infraconstitucionais, vem os decretos, e o povo não cumpre ainda. No futebol, ainda mais. Né? Como a gente já falou aqui, o descumprimento é total. Mas nosso pleito nisso tudo é fazer com que as leis, primeiro, caracterize o que é a gestão temerária, que já está na lei,
né? Já está, isso. E para mim é muito simples isso, caracterizar isso. O clube que 2 anos seguidos gastou mais do que arrecadou, pronto, está caracterizado. E aí a consequência, quem assinou se responsabiliza pessoalmente. Mas não só responsabilidade dos dirigentes, né, professor? Responsabilidade dos dirigentes. Não só o presidente, o vice, o executivo de futebol, o diretor de futebol, o presidente do conselho, o presidente do conselho fiscal e do deliberativo. Junta esse povo todo, porque todo mundo tem responsabilidade na gestão do clube. Todo mundo tem responsabilidade e fala simplesmente, não, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Mas você autoriza, os caras aprovam as contas, né? Enfim. Então, responsabilizar pessoalmente todo mundo, acho que muda um pouquinho. O Tcheco está até perguntando aí, né, que o nosso convidado aí do FootClass de amanhã, em cima disso, né, presidente de clube remunerado, qual o seu ponto de vista? A responsabilidade é a mesma, né? Eu acho necessaríssimo essa mudança, porque acaba com essa hipocrisia de que o cara fala, eu sou torcedor, eu estou aqui de graça, eu dou o meu tempo para o clube, tem que ser, pega o modelo americano. Eu tenho estudado bastante o modelo americano. Para você ter uma ideia, essa informação você deve ter, não sei se todo mundo que está acompanhando tem, a segunda liga dos Estados Unidos tem bilheteria maior do que o nosso campeonato brasileiro da Série A. Ou seja, tá vendo? No esporte lá que é o 5º deles, enquanto o futebol é o nosso primeiro. Então, e não cresce à toa, porque lá a gestão é negócio, é produto, é valorização, é responsabilidade. Então, eu sou totalmente favorável que o dirigente seja remunerado, sim, e tenha as suas responsabilidades. Acho que é a forma mais moderna da gente fazer a coisa. Perfeito. Professor, quando o papo é de muita qualidade, passa muito rápido, né? A gente está com uma limitação aqui no Insta, né? Mas eu acho que pelas manifestações aí, né? Por esse conteúdo que você trouxe aí pra gente, acho que mostra, né, a sua grande qualidade, a sua grande, né, história de vida também profissional e de referência, né? Então, por isso que te convidei, né? E mais uma vez te agradeço muito, né, pela sua presença aqui. E aí, nesses 2 minutinhos finais aí, queria que você passasse uma mensagem aí para o FootClass, né? E sempre te convidar aí para estar conosco e seguir aí esse nosso caminho também de transformar o futebol pela educação, que é aquilo que você já faz também, né? Obrigado, viu, professor? Eu que agradeço, quero te parabenizar a iniciativa, o trabalho é fundamental para nós, é fundamental para o esporte, o que você está fazendo. Você está compondo um marco aí daqueles que querem fazer do nosso esporte, do nosso futebol, um mundo melhor, um segmento melhor. Então, eu estou sempre à disposição. E muito obrigado. A gente quer melhor para todo mundo, né? A gente Exato. quer melhor para todo mundo. Quando a gente vem defender a categoria, e eu tenho falado, a gente não quer clube fraco, de jeito nenhum, seria burrice da nossa parte. A gente quer clube cada vez mais forte, cada vez que existam mais clubes para a gente poder empregar os meninos, mas que sejam todos responsáveis. Um grande abraço, um abraço para todos que acompanharam a gente aí. E só você me chamar, eu tenho o maior prazer. Maravilha, professor. Bater esse papo. Professor, que bacana. Só convidando mais uma vez a todos os espectadores, né, para poder fazer a inscrição no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Instagram também, né, curtir lá, ativar o sininho, fazer os seus comentários, né. Pessoal, te convidar, amanhã nós vamos ter aí a presença do Tcheco, né, treinador de futebol. Na sexta-feira a gente tem o Ítalo Rodrigues, que é executivo de futebol do Náutico, né, do Nordeste. E no sábado nós vamos ter a grande presença do treinador Fábio Carilli, vai estar aqui com a gente também. E no domingo a gente vai ter o Felipe Ximenes, né, que é um grande gestor também lá da CBF Academy. Ou seja, convidados de muita qualidade, né, professor? Obrigado mais uma vez, viu, pelo convite aí. Valeu. Vou ficar de olho. Um abraço. Tá joia. Um abraço, gente. Valeu. FootClass.